E nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio irá preparar uma surpresa para José Inocêncio. O filhote de Pica-Pau reunirá os seus homens e mandará trazer um caminhão com uma surpresa dentro. Damião desconfiará do coronel e terá um plano genial para proteger o seu ex-patrão. José Inocêncio cairá na maior tocaia de todas. O fazendeiro será surpreendido pelos capangas de Egídio. E quando o coronel Egídio abre o caminhão e revela o que tem dentro, Inocêncio, ao ver, fica apavorado e fala: "Você não teria coragem de fazer uma coisa dessa?" O filhote de Pica-Pau, com um sorriso, responde que sim e continua falando: "Você não sabe o quanto que eu esperei por esse momento." É então que algo acontece, deixando a todos surpresos. Egídio terá o maior castigo de sua vida. E o que acontecerá com José Inocêncio deixará a todos em choque. Isso tudo poderá acontecer quando Egídio vai até um local afastado e se encontra com um de seus capangas e pergunta: "E então, você encomendou o que eu pedi?" Alcides, o capanga do coronel, avisa: "Encomendei sim, e deve chegar ainda hoje. E amanhã mesmo, eu e meus homens já vamos estar prontos para fazer o trabalho que o senhor nos pediu." O filhote Pica-Pau o encara e sorrindo fala: "Bom, muito bom. E se lembre que ninguém pode desconfiar de tudo isso. Para todos os efeitos, nós dois nunca conversamos." Alcides concorda, mas avisa: "O senhor que tem que estar atento, porque apesar de Damião trabalhar para você agora, aquele ali continua fiel aos Inocêncio. E se ele desconfiar de alguma coisa, é capaz dele tentar fazer algo para nos atrapalhar." Egídio diz para o capanga não se preocupar e garante: "Você pode deixar, que do Damião cuido eu. Agora vá e prepare os seus homens." Alcides sai e Egídio pensa consigo mesmo: "Agora eu tenho que pensar em um modo para fazer com que Damião não esteja por aqui nos próximos dias." O coronel pensa um pouco e tem uma ideia. E ao voltar para casa, ele manda chamar o jagunço. Damião, ao chegar de frente do coronel, pergunta: "Mandou chamar?" Egídio o encara e responde: "Mandei sim, é que eu tô com um probleminha e vou precisar da tua ajuda." O jagunço se aproxima e fala: "Pois então diga, do que se trata? Anda." Egídio pensa um pouco e diz: "É que eu preciso que você vá até Ilhéus amanhã cedo para pegar uma encomenda para mim." Damião estranha e avisa: "Fique o senhor sabendo que eu não vim aqui para trabalhar como entregador." O coronel, sem pensar duas vezes, fala: "Eu sei disso, mas eu só tô mandando você devido ao valor que essa encomenda tem." O jagunço, mesmo desconfiado, aceita e diz que irá até Ilhéus para pegar a encomenda. E logo após falar isso, ele sai. E o filhote de Pica-Pau, vendo o jagunço saindo, fala consigo mesmo: "Bom, desse problema eu já me livrei. Agora, amanhã eu posso estar tranquilo e preparar minha surpresa para aquele infeliz de José Inocêncio." E naquele mesmo instante, um caminhão chega na fazenda de Egídio. E Damião, que ainda estava na frente da casa do coronel, ao ver o caminhão chegando, se pergunta: "Mas o que será que aquele caminhão veio fazer até aqui?" O jagunço se afasta, mas fica observando tudo de longe. E Egídio, ao ver o caminhão chegar, ele sai, se aproxima do motorista e pergunta: "Tá tudo aqui dentro, do jeito que eu pedi?" O motorista avisa: "Tudo que o senhor pediu foi colocado aí dentro. E como você pode ver,
O baú tá trancado no cadeado, assim ninguém vai poder ver o que tem aqui dentro. Egídio se aproxima ainda mais do caminhão, o observa e, olhando para o motorista, pede: "Pois me dê a chave desse baú e leve esse caminhão até o local que eu vou te falar." O motorista pergunta: "E para onde é que o senhor quer que eu leve esse caminhão?" O filhote de Pica-Pau, se aproximando ainda mais do motorista, conta em voz baixa o local para onde ele deve levar o caminhão. O motorista, sem perder tempo, sai e leva o caminhão até o local combinado. Já Egídio, ao ver o veículo se afastando, ele não se aguenta e, dando gargalhada, fala: "Eu só quero ver a cara de José Inocêncio quando ele descobrir o que eu tô preparando para ele." Já Damião, de longe, ao ver tudo aquilo, o jagunço fica desconfiado e fala: "Alguma coisa me diz que esse filhote de Pica-Pau tá armando alguma coisa." Enquanto isso, na fazenda de José Inocêncio, Inácia se aproxima do patrão e avisa: "Essa noite eu tive um sonho muito do estranho com você, um sonho muito do ruim." O fazendeiro, ao escutar, pergunta: "Mas que conversa é essa, Inácia? Que sonho foi esse que você teve comigo?" Inácia, ainda assustada, responde: "Eu sonhei que você ficava preso em um lugar muito do escuro e de repente você olhava para os lados e só conseguia ver chamas em todas as direções, só tinha fogo." José Inocêncio, ao escutar, fica preocupado e pergunta: "Mas de onde vinha todo esse fogo e que lugar era aquele onde eu tava, Inácia?" Inácia pensa um pouco e diz: "Eu não vi onde era o lugar, mas era dentro de uma casa, e não era essa, era uma outra casa, e o fogo não era acidental. Eu vi alguém tocando fogo em tudo. O senhor olhava para ele, mas o fogo o cobria e eu não conseguia ver o seu rosto." O fazendeiro fica mais preocupado ainda e avisa: "Você não precisa se preocupar com isso, Inácia, até porque foi apenas um sonho. Não vai acontecer nada disso." Inácia se aproxima ainda mais do patrão e fala: "Eu tô com um mau pressentimento e depois que você me disse que Damião te avisou pra ir-se embora daqui, eu tô achando que seja lá o que for que irá acontecer, tem dedo daquele filhote de Pica-Pau." Inácia, ao terminar de falar, ela sai, ainda um pouco atordoada, deixando José Inocêncio pensativo. No dia seguinte, Damião vai até Egídio e avisa que ele já está de saída para Ilhéus. O coronel, ao ver o jagunço saindo, se apressa e vai até o seu capanga Alcides. Ao chegar lá, Alcides estará junto de outros homens, fortemente armados. O coronel se aproxima e pergunta: "E então, vocês já estão prontos? Tá tudo de acordo com o combinado?" Alcides encara o patrão e diz: "O senhor pode deixar, que como o senhor pode ver, eu já reuni todo mundo que você pediu e estamos só esperando a ordem para agir." O filhote Pica-Pau, feliz, responde: "O Damião acabou de sair. Eu mandei ele até Ilhéus e sem ele aqui, nós podemos começar a agir agora mesmo." Alcides pergunta: "E o plano vai ser aquele que o senhor me falou antes? Tem certeza disso?" Egídio, sem pensar duas vezes, fala: "Mas é claro que tenho. Eu já venho pensando nisso há um bom tempo e devo admitir que mal posso ver a hora de ver a cara daquele infeliz de José Inocêncio quando ele descobrir o que eu tô preparando para ele."
Alcides, vendo a forma que o coronel fala, ele diz: dá pra ver que o senhor tem bastante raiva daquele povo, até porque nunca ninguém me pediu pra fazer com uma pessoa o que você tá me pedindo. O filhote de pica-pau encara o capanga e avisa: acontece que eu já tô esperando por isso há muitos anos, e hoje eu vou fazer o Inocêncio pagar pelo que ele fez com meu pai, e vai ser da pior forma possível. Alcides, vendo a sede de sangue do patrão, fala: pois não se preocupe, que hoje mesmo você vai ter a tua vingança. E quanto ao caminhão, já tá tudo preparado? Egídio diz que sim, e naquele momento, um outro capanga do coronel se aproxima e fala: pois então, enquanto Alcides prepara o lugar, eu vou pegar esse tal de José Inocêncio. É melhor que eu vá sozinho, para que ninguém desconfie de nada. O filhote de pica-pau o encara e pergunta a Alcides: e esse aí, eu posso saber quem é? Alcides responde: esse é o Tenório, vai ser ele que vai pegar o coronel Inocêncio. Egídio, ao escutar, se aproxima de Tenório e avisa: pois não se esqueça que eu quero aquele infeliz vivo. Eu quero que ele sofra muito, antes que eu pessoalmente dê cabo dele. Tenório se aproxima do patrão e responde: o senhor pode deixar, e se me der licença, eu vou indo para buscar o coronel Inocêncio. Egídio, ao ver Tenório se afastando, ele olha para Alcides, entrega a chave do baú do caminhão e fala: já sei, Alcides, vá até o local que eu te falei e prepare tudo do jeito que eu tinha lhe dito. Alcides, sem perder tempo, chama os seus homens e todos vão até o local para onde Egídio tinha mandado levar o caminhão. O coronel, feliz, olhando todos se afastando, grita de alegria e fala: finalmente, pai, eu vou me livrar daquele infeliz. Depois de tantos anos, eu vou dar cabo daquela praga e não vai ter corpo fechado que possa salvar ele. Mas o que o filhote de pica-pau não podia imaginar é que Damião, desconfiando que Egídio pudesse estar armando alguma coisa para José Inocêncio, o jagunço, em vez de ir para Ilhéus, ele estava ali, escondido, vendo tudo. E ao ver Egídio entrando no seu carro e saindo logo em seguida, Damião se aproxima do local onde ele estava e, ao ver os capangas do coronel se afastando, se apressa, monta no seu cavalo e decide seguir eles. O jagunço, no meio do caminho, fala para si mesmo: eu sabia que aquele filhote pica-pau estava armando alguma coisa, mas se ele estiver tentando fazer algo para alguém dos Inocêncio, ele vai me pagar caro, isso ele vai. Damião, mantendo distância, vai no rastro dos capangas do filhote de pica-pau, sem que eles percebam que estão sendo seguidos. Já na casa de José Inocêncio, o fazendeiro se prepara para sair e Inácia, ao ver o patrão, pergunta: para onde o senhor tá indo? O fazendeiro a encara e responde: eu vou dar uma volta e ver como andam as roças, mas não se preocupe que eu não me demoro. A empregada, ainda aflita pela visão que teve, fala: se eu fosse o senhor, escutava o que o Damião te falou há alguns dias atrás e ia-se embora daqui, e antes que seja tarde demais. José Inocêncio pensa um pouco, se aproxima da governanta e diz: você não deve se preocupar, que até hoje muitos já tentaram, mas ninguém conseguiu me derrubar, não foi mesmo? E não vai ser agora que vão conseguir. Inácia olha para o patrão e alerta: mas acontece que antes você era protegido, mas agora que você mandou tirar a santa daqui e deu a tua garrafa para Tião,
eu me pergunto se você ainda tem alguém que te proteja. O fazendeiro, ao escutar, fica pensativo e responde: eu posso até não ter mais aqueles dois, mas eu vou sempre poder contar com você, não é mesmo, Inácia? A empregada escuta tudo calada, e José Inocêncio, após terminar de falar, sai, deixando ela ainda mais aflita. Inácia sai logo em seguida e vai até a varanda, e ao ver o patrão se afastando, sente algo de muito ruim e grita chamando por José Inocêncio. Teca, ao chegar e ver o estado de Inácia, pergunta o que estava acontecendo, e a governanta pede: se apresse, Teca, e vá chamar Inocêncio, e diga a ele que eu vi a pessoa do meu sonho, e que ainda hoje aquele infeliz está armando fazer algo contra ele. Já o fazendeiro, sem fazer ideia do perigo que lhe espera, ele anda pela roça sem se preocupar. E enquanto isso, de longe, Tenório, o capanga de Egídio, observa José Inocêncio. O jagunço de Egídio se aproveita da distração do fazendeiro e se aproxima ainda mais. E quando Inocêncio olha para trás e vê Tenório, ele toma um susto e pergunta: quem é você e o que você está fazendo nas minhas terras? Tenório o encara e avisa: quem eu sou não importa, o que importa é que eu vim aqui para te levar, para falar com uma pessoa. José Inocêncio não se intimida e responde: pois seja lá quem te mandou, mande ele vir aqui pessoalmente para falar comigo. Tenório, no entanto, fala: eu acho que você não entendeu. Eu não tô pedindo para você vir comigo. Eu tô mandando. E naquele momento, Tenório pega sua arma e aponta para José Inocêncio. O fazendeiro se assusta e fala: mas o que significa isso? Me diga. O jagunço, se aproximando ainda mais, avisa: como eu disse, eu só vim aqui para te levar para falar com meu patrão, mas se você não colaborar, eu vou ter que te levar à força. José Inocêncio, sem alternativa, faz como o capanga de Egídio mandou. Ele vai até o carro e Tenório o coloca no porta-mala. E logo em seguida, o capanga sai em alta velocidade até o local onde Egídio e os outros capanga estão. Enquanto isso, Alcides prepara o caminhão como Egídio tinha lhe dito. E o coronel, ao chegar, ele se aproxima do capanga e pergunta: você já fez como eu pedi? Tá tudo de acordo com o plano? Alcides encara o patrão e avisa: nós já preparamos tudo. Eu deixei o caminhão aqui na frente e já preparei a casa do jeito que você me pediu. O coronel, sorrindo, fala: muito bem, então só falta o Tenório chegar com o José Inocêncio, não é mesmo? Alcides confirma e avisa: mas o patrão não precisa se preocupar, que eu já falei com o Tenório e ele disse que já tá com a encomenda e deve de chegar daqui a pouco. O filhote Pica-Pau, sem pensar duas vezes, responde: muito bem, então tá tudo indo conforme o combinado. Mas o que o coronel nem imagina é que Damião estava ali, de longe, observando tudo e se pergunta: o que será que aquele filhote Pica-Pau está aprontando em frente daquela casa abandonada, no meio do nada, e arrodeado de capangas armados? Seja lá o que for, coisa boa que não é. Não demora muito e um carro chega. Damião observa bem e vê Tenório e José Inocêncio saindo e fala: mas aquele ali é o seu Zé Inocêncio. O que ele tá fazendo aqui? Aquele infeliz de Egídio, o que será que ele tá armando? O jagunço continua observando tudo de longe. E José Inocêncio, ao chegar no local, ele vê Egídio e furioso fala: eu devia de imaginar que você estaria por trás de uma coisa dessas.
O coronel, de modo irônico, diz: Tenha calma, Inocêncio. Eu só te trouxe aqui porque eu preparei um presente caloroso para você. O fazendeiro, sem perder tempo, pergunta: Pois então diga de uma vez o que você quer com tudo isso. Anda, fale. Egídio, se aproximando do caminhão, pede a Alcides para abrir a porta do baú. E José Inocêncio, ao ver o que tinha dentro do caminhão, o fazendeiro arregala os olhos e grita: Mas o que significa tudo isso? Isso por acaso é algum tipo de brincadeira? Egídio, rindo, pede para José Inocêncio entrar na casa. O fazendeiro se recusa, mas Tenório aponta sua arma e o obriga a entrar. Já do lado de dentro, após Tenório ter amarrado o fazendeiro, Egídio pede para o capanga sair e diz que ele quer conversar com Inocêncio sozinho. José Inocêncio encara o filhote de Pica-Pau e pergunta: Afinal, o que significa tudo isso, Egídio? Me diga. O coronel se aproxima e fala: Essa é uma velha casa que já tem um bom tempo que eu pensava em demolir, mas eu acabei tendo uma ideia ainda melhor. José Inocêncio pergunta qual ideia o coronel tinha tido, e Egídio responde: Eu mandei colocar em toda a casa aquilo que você viu em cima do caminhão. Na mesma hora, Inocêncio arregala os olhos e grita: Você é um louco, por isso aqui dentro tem esse cheiro forte. O coronel, ao ver o desespero do seu maior desafeto, sorri e diz: Não sou louco coisa nenhuma. Hoje eu só tô feliz porque hoje eu vou acabar de uma vez por todas com a nossa briga. Mas o que o filhote de Pica-Pau não podia imaginar é que Damião, ao ver tudo, ele se aproxima da casa e, sem que os capangas de Egídio percebessem, o jagunço entra na casa pelos fundos. Enquanto o coronel Egídio conversa com Inocêncio, Damião fecha todas as portas e janelas pelo lado de dentro, sem que ninguém notasse. Já Egídio, tendo falado tudo o que queria para José Inocêncio, ele se despede e diz: Agora você vai queimar aqui dentro e eu vou apreciar essa cena lá de fora. E nesse momento, Damião chega por trás, aponta sua arma e fala: Você tem certeza disso? Alguma coisa me diz que não vai ser bem assim. Egídio tentará gritar, mas o jagunço avisa: Se você abrir essa boca, eu atiro. O coronel fica calado e Damião, sem perder tempo, solta José Inocêncio e amarra Egídio, tampando a sua boca. José Inocêncio solto agradece o jagunço e, olhando para Egídio, avisa: Parece que você e eu apreciar a cena dessa casa queimar com você dentro, não é mesmo? Egídio fica em desespero e Damião revela: Eu aposto que agora você, Egídio, tá arrependido de ter mandado teus homens despejar toda a gasolina que estava em cima daquele caminhão dentro dessa casa, não é mesmo? O jagunço, sem pensar duas vezes, acende o fósforo e coloca fogo em toda a casa. Os capangas de Egídio tentam entrar, mas não conseguem, graças ao fato de Damião ter trancado tudo por dentro. José Inocêncio e Damião observam tudo de longe e vê a casa pegando fogo com Egídio dentro. O coronel começa a gritar e, quando ele consegue se soltar e sai para fora da casa, o corpo dele está coberto de fogo. Ele consegue sobreviver, mas fica deformado por causa das queimaduras. Agora deixe o teu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber
todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.